nós vamos falar de um tema muito importante. Não que as diversas abordagens que são feitas não sejam. Por exemplo, quando você trata de uma disciplina, de uma matéria, de um tema, um assunto, né, como filosofia, antropologia, sociologia, ou você trata de alguma matéria, dá algum tutorial, é muito válido, é muito importante. Eu acho que bem aproveitada as redes sociais, elas só servem para nos ajudar. Também quando tratamos de assuntos sociológicos ou políticos, né, o nosso Brasil é uma efervescência só, todo dia uma grande novidade, uma grande bomba, né? Mas vamos falar de um assunto muito mais relevante porque ele é um assunto que se sobrepõe porque ele trata de coisas eternas, né? Os demais tratam de coisas passageiras, de momentos sociais, de momentos políticos, mas quando falamos de coisas eternas, ela se reveste de uma relevância muito maior, né? Porque é a eternidade. Não vamos falar sobre a Bíblia. Por que a Bíblia está sempre atual? Eu estou com um exemplar aqui de uma Bíblia que é uma relíquia. Olha só como é que ela está. Perceba, eu tenho aqui dentro um registro de como ela surgiu para mim. É uma Bíblia de 1842. As páginas delas estão assim, é uma relíquia que eu recebi de um amigo que já faleceu, chamado Iricê Bruno. E eu vou ler para você um trecho para demonstrar o porquê que a Bíblia nunca fica envelhecida, nunca se desatualiza, ela é sempre atual. Por quê? Nós vamos compreender isso. Eu vou ler uma parábola contada por Jesus, a parábola do filho pródigo. Vou pedir licença para colocar o óculos, né? E vamos ler a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, versos 11, de 11 a 24. Diz assim, vou ler como está escrito. É um texto de 1842. Jesus diz assim, disse-lhes mais, né? Jesus lhes disse mais. Um homem teve 2 filhos, D-O-U-S, 2 é 2 filhos. E disse o mais moço deles a seu pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me toca. E ele com 2 L's, repartiu entre ambos a fazenda, ou seja, os bens. E passando não muitos dias, entrouxando de fazer as trouxas, entrouxando tudo o que era seu, partiu o filho mais moço para uma terra muito distante, num país com Z, hein? Estranho. Ali dissipou toda a sua fazenda, ou seja, gastou, esbanjou tudo, toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. 1842, 2019, você compreende perfeitamente. E depois de ter consumido tudo, sucedeu haver naquele país uma grande fome. E ele começou a necessitar. Retirou-se, pois, dali e acomodou-se com um dos cidadãos de tal terra. Esse, porém, o mandou para um casal seu aguardar os porcos. Para um casal seu é interessante, é uma fazenda, é uma propriedade, né? Nós não usamos mais isso. Para um casal seu aguardar os porcos. Aqui desejava ele encher a sua barriga de landes. Landes, eu não conheço essa palavra, né, antiga. Com as alfarrobas, com a comida, com a lavagem, com as bolotas que os porcos comiam. Isso quer dizer, das que comiam os porcos. Então aqui desejava ele encher a sua barriga de landes, das que comiam os porcos, mas ninguém lhes dava. Até que tendo entrado em si, ou seja, tornando-se a si, voltou à consciência, voltou à realidade, botou o pé no chão, caiu a ficha, isso quer dizer. Então, entrando em si, disse, quantos jornaleiros há em casa de meu pai? P-A-E. Jornaleiros não é que vendem jornal, jornaleiro vende jornada, jornada é o sinônimo de diária. Quantos diaristas, quantos empregados, quantos funcionários do meu pai, em casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui pereço à fome. Levantar-me-ei e irei buscar a meu pai,
e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze de mim como um dos teus jornaleiros, um dos teus empregados, me contrate como empregado. Levantou-se, pois, e foi buscar a seu pai. E quando ele ainda vinha longe, viu o seu pai, que ficou movido de compaixão, e correndo lançou-lhe os braços ao pescoço para o abraçar, e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então disse o pai aos seus servos, tirai depressa o seu primeiro vestido e vestilho, metei com 2 T's, M-E-T-T-E-I, hífen-lhe, um anel com 2 N's no dedo, e os sapatos nos pés. Trazei também um vitelo, é um bezerro, um vitelo bem gordo, um vitelo cevado, é um bezerro cevado, um bezerro gordo, o melhor para fazer um churrascão. Então trazei um vitelo bem gordo e matai-o, M-A-T-A-E, matai-o, hífen-o, para comermos e para nos regalarmos, porque este meu filho era morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se, e começaram a banquetear-se. Então estou aqui, li a Bíblia, 1842. Por que ela é atual? Atualíssima. Porque a Bíblia trata de princípios e não de regras. Erra quem pensa que a Bíblia é um livro religioso. Aliás, sobre religião já tenho dito muitas vezes, Deus não é religioso, Jesus não é religioso, Jesus não veio trazer religião, o cristianismo tornou-se uma religião por conta do homem. A religião é a invenção do homem. E Deus quer um relacionamento seu, não importa quem você é, não importa qual a sua religião, não importa o que você pensa, não importa o que você fez, se você vem a Deus através de Jesus e entrega seu coração e confessa, abre o jogo, diz quem você é para Ele, então Ele lhe recebe, lhe abraça, lhe afaga, lhe dá conforto, consolo e perdão e reconciliação. Isso não é religião. Aquela história de que religião vem do verbo latim religare e significa ligar ou religar o homem com Deus, isso é uma balela, isso é mentira. Na verdade, foi um engano, um equívoco. A religião ou as religiões não ligam o homem a Deus, só quem liga é Jesus, que deu o seu sangue por nós. Mas vamos à Bíblia. A Bíblia não envelhece porque ela é um livro de princípios eternos. Esses princípios, eles funcionam em todos os tempos, por isso ela não envelhece. Então, há 200 anos atrás era igual a hoje, há 1000 anos atrás era igual, no tempo de Jesus era igual. Também se você for em qualquer cultura, funciona da mesma alegria. E este texto nos traz pelo menos 6 princípios, muito rápidos. O princípio da liberdade. O garoto disse, papai, já que você não morre, né, com outras palavras é isso, faz o inventário, me dá meus bens, é meu, são meus, eu quero ir embora. Então o princípio da liberdade, o pai não questionou, o pai foi lá e fez e entregou a ele. Então o princípio da liberdade. Mas tem um princípio do livre escolha. Não, desculpa, o princípio da liberdade é esse. Tem um princípio da responsabilidade pelas escolhas. Então o que ele fez? Ou pelas decisões. Ele juntou tudo e foi embora, a responsabilidade dele. Mas aí tem um princípio, já estamos no terceiro, o princípio das consequências. Então, o princípio da liberdade, princípio da responsabilidade, princípio das consequências. Ele foi para um lugar longe, era o problema dele, estava usando a liberdade dele, né? E ele é responsável por isso. Ele foi para um país bem longe, lá o país entrou em recessão, uma tragédia, né? Fome para tudo quanto é lado, e aí ele não tinha mais dinheiro porque ele gastou, dissipou tudo e o irmão dele mais tarde disse para o pai, olha, você não tinha que fazer festa para ele gastou tudo com as prostitutas, ou seja, viveu dissolutamente, já foram denunciar o irmão que ele tinha gasto com as prostitutas porque ele deve ter aberto o jogo. Então ele gastou o dinheiro todo, ficou pobre, e então começou a passar fome e foi buscar emprego. Chegando lá, encontrou um homem que cuidava de porcos. Na mente do judeu, cuidar de porcos é uma coisa horrorosa, impensável, mas era o único emprego que tinha e ele teve que se sujeitar. Então, olha, princípio da liberdade, princípio da responsabilidade, princípio das consequências, isso tudo são consequências. Ele vai cuidar de porcos agora. E ele quer comer as comidas, né, os landas, que eu não sei nem o que é isso, são as alfarrobas, a comida do porco. Ele deseja comer, mas diz o texto que ninguém permitia, ninguém dava nada, ou seja,
Porco já estava melhor do que ele, porco comia, ele não podia, as pessoas ficavam de olho nele. Então as consequências foram terríveis para esse garoto. Isso é para comparar conosco, nós temos o direito de escolher livremente o que fazer, queremos ser o quê? Então, se escorados pela lei, pelas normas, eu posso ser o que eu quiser. E se eu quiser infringir as normas, também posso, mas as consequências virão. Eu sou responsável, então eu tenho liberdade. Você jovenzinho, menina, menino, você pode fazer maluquices à vontade, mas você é responsável pelo que você faz. E as consequências vão chegar. Ah, não, agora é tudo aí, é tudo largado, você faz o que quiser, você fuma maconha, você experimenta droga, você inicia sua vida sexual cedo e irresponsavelmente, e você tem liberdade para fazer isso. É impossível um pai e uma mãe tomar conta de uma filha, de um filho, é impossível. Eles fazem o que vem na cabeça, mas você é responsável. E você vai sofrer as consequências, tem que parar para pensar isso. 1842 está ensinando isso, e se pegarmos uma de 500 anos atrás, é a mesma coisa. Mas aí temos outros princípios, graças a Deus temos outros princípios. O princípio do arrependimento. Aquele garoto, diz o texto, que ele entrando em si, ou seja, tornando-se assim, caindo a ficha, como eu disse no início. Ele diz, poxa, quantos empregados, o jornaleiro do meu pai tem tudo, e eu aqui nessa situação terrível. Eu vou sair, vou me levantar, vou acabar com isso, vou mudar essa história, vou voltar para o meu pai. E vou humildemente falar, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou disso de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados ou jornaleiros. Então o princípio do arrependimento, ele se arrependeu e ele não ficou só na teoria, ele se levantou e foi, ele voltou, ele teve coragem, humildade, isso é humildade. A humildade enaltece o ser humano, a humildade cobre o ser humano de bênção. Se você errou, fez besteira, não perca a esperança, volte para o Pai, o Deus vivo, esse que te dá liberdade, mas você tem liberdade, mas tem a responsabilidade. Você tem o princípio do arrependimento e praticar o arrependimento, ser humilde, franco, honesto foi isso. Ele então decorou uma frase para falar para o pai. Quando chegou lá, ele não deu para falar tudo, porque o pai, correu, abraçou e interrompeu, disse, chamou os empregados, vai matar o bezerro cevado, vai preparar roupas, uma festa, vamos dar uma festa. Então, nós temos o princípio do arrependimento e temos o princípio da expectativa do retorno. Aquele pai sempre esperou a volta do filho, tanto é que quando ele veio longe, o pai já viu e correu. Então o pai está numa expectativa tremenda que você volte, você que fez besteira, só fez loucura, se viciou, se prostituiu, se destruiu, se arrebentou, ficou violento, bateu, machucou, ofendeu o pai, ofendeu a mãe, ofendeu o professor, ofendeu a si próprio e se tornou um escravo dos vícios. Você pode voltar, o pai está com uma expectativa tremenda que você volte. E o último pedido é o pedido da festa, da comemoração, da alegria. Há sempre alegria quando alguém volta. Então, este pai representa Deus e esse filho representa você. Então, vamos recapitular rapidamente os princípios, só para você decorar. Princípio da liberdade, princípio da responsabilidade, princípio das consequências. Princípio do arrependimento, princípio da expectativa do retorno e princípio da alegria. A alegria no céu por um pecador que se arrepende é o que dizem as Escrituras. Então, a Bíblia jamais envelhece por essas coisas maravilhosas, porque ela é um manancial de princípios eternos e equivoca-se quem pensa que ela é um livro desatualizado, que é do passado, coisa nenhuma. É um livro sempre presente e será, se vivermos mais 10 mil anos, ou se o mundo existir mais 10 mil anos, 100 mil anos, ela estará sempre viva, porque é um princípio eterno que não envelhece e que não tem problema com culturas e não tem problema com geografia. Ela é tudo isso, ela é transtemporal, transgeográfica, transcultural, é trans tudo. Um grande abraço para você, espero que tenha sido útil, que você tenha aprendido um pouco a respeito da palavra de Deus. Fica com Deus, um abração, tchau.